Bom, dando continuidade à análise do jogo Dinamarca e Portugal pelo europeu, uma situação que pouca gente comentou durante esse tempo de pós-partida foi o quanto o ataque de Portugal conseguiu ser bastante efetivo, mas principalmente o quanto o retorno defensivo de Portugal foi espetacular. Uma das maiores situações da Dinamarca é o jogo em transição. Se querem jogar contra a Dinamarca, atacar bem é obrigatório e defender, ter o retorno defensivo é mais do que uma obrigação. É parte fundamental do jogo. E o atacar bem diminui as chances de contra-ataques fáceis no caso da Dinamarca. Teve muita complicação em frear o ataque português e o retorno defensivo ficou muito ajustado por parte de Portugal. Vamos ver alguns lances do retorno defensivo de Portugal, o quanto foi espetacular e o quanto a Dinamarca não conseguiu executar bem a sua transição, que é uma das suas principais armas, ou se não a principal arma. Retorno de Portugal, Antônio Areia cai no chão, consegue retornar, enquadra-se bem, os duelos muito fortes dos segundos defensores de Portugal. Mais uma vez, Antônio Areia consegue esse retorno. Dinamarca está fazendo troca. Frade consegue inibir bem o duelo do Gitzel do outro lado. E esse jogo aqui de ajuda do Iturriza também. Mais uma vez, Frade consegue neutralizar bem. O Iturriza consegue fazer essa ajuda no tempo certo e para o ataque. Após o gol do Kiko, transição rápida, Portugal consegue colocar os seus 6 defensores na posição e o Frade consegue controlar o Gitzel. Mais uma vez, percebam que os 6 defensores de Portugal já estão dentro da quadra, o Kiko atravessando e o Frade consegue controlar o Gitzel no contra 1. Aqui já no segundo tempo, a Dinamarca explorou pouco esses desmarques dos laterais para remate de 9 metros, que é uma tônica da Dinamarca. Foi poucas vezes explorado. Percebemos a quantidade de possibilidades, né, pela profundidade da defesa de Portugal. Enquanto a defesa de Portugal vai dar muita profundidade, e isso poderia ser... Perceba-se essa profundidade da defesa de Portugal, o quanto isso vai ser explorado posteriormente. Então, esse momento aqui, onde está o círculo, a profundidade alta da defesa de Portugal, pivô por muitas vezes circulando nas costas, e foi pouco explorado. Acho que só teve um gol de pivô na transição, que é uma das armas mais fortes dessa Dinamarca. E se jogar com as transições, explorando esses espaços de profundidade, com o pivô atrás, e quando a defesa fica muito plana, colocar os seus laterais para remate de 9 metros, como é o caso desse lance aqui. Um ótimo desmarque e um belo gol. Nesse lance aqui, o gol do Frade, o Frade fica caído e o Gitzel aproveita um saque de centro. Mais uma vez, o Gitzel consegue aproveitar muito rápido esse saque de centro. Antônio Areia cai. Se a jogada essa superioridade 6 para... Mais uma vez a queda do Areia. E detalhe, essa situação clara de 2 contra 1 aqui, nesses 2 homens. O Miguel Neves consegue fazer essa falta e travar esse jogo de uma forma excelente. Detalhe, para o quanto os extremos da Dinamarca estão abertos, a lateralidade dos laterais dinamarqueses, para conseguir ampliar esse espaço. Acredito que esse passe, o Emilio Jacobs reclama muito com o árbitro depois da falta. O árbitro fica um pouquinho ali na frente dele nesse cortar
de trajetória, acredito eu. Mais um gol do Martinho. E agora o Simon Piclic consegue essa vantagem para fora. Novamente o Martinho atrasado para fazer a troca. E eles conseguem iniciar esses duelos e vencer. Da última vez Martinho atrasado, feito as trocas, só com 5 defensores. Salvador remata, volta e agora sim o pivô consegue esse espaço deixado na profundidade. Itzel sai na transição e o Simon Piclic consegue esse. O Gitzel sai na transição. Perceber aqui o espaço do pivô atrás do Kiko, como a gente já viu no outro vídeo, o quanto esse pivô poderia deslizar, desmarcar para fora. E aqui o Simon Piclic consegue achar o pivô. E nesse momento, mais uma vez, nesse momento a Dinamarca consegue abrir 2 gols de vantagens, com 2 gols seguidos em transições. Portugal aqui fazendo troca. O Rasmus Lauge consegue fazer mais um gol. Acredito que Portugal conseguiu fazer muito bem sua tarefa, o dever de casa é enfrear essa transição dinamarquesa, muito pela eficiência do seu ataque, mas não dá para esquecer do retorno defensivo, quanto foi gigante Portugal nesse aspecto. Esperar os próximos desafios da equipe portuguesa, vai ter um enorme desafio pela frente, jogar sem o Vitor Torriza contra a Alemanha e com um tempo de descanso muito menor do que o dos alemães. Isso influencia e muito no desgaste físico dos jogadores. Espero que tenha um bom resultado, mas fica aqui mais uma análise dessa grande aula portuguesa lá na Dinamarca contra os quase imbatíveis dinamarqueses. Um abraço, tchau, tchau.